Fala galera, hoje nós estamos aqui no Estúdio GB, vim com o Rafa fazer um treino e durante esse treino que nós vamos fazer aqui, vai rolar um bate-papo, a gente resolveu gravar para vocês, vamos trazer assuntos pertinentes, o Rafa que é um dos nossos nutricionistas, um expert da marca e vai responder algumas perguntas que nós recebemos dos seguidores aí ao longo da semana. Rafa, se apresenta para a turma, conta galera, um pouquinho da sua história. Meu nome é Rafael Scalf, sou nutricionista. Estou aqui compondo o time da Spunk e a gente vai responder um pouquinho das dúvidas que vocês tiveram para conseguir ver que passar um pouquinho do conhecimento para vocês, a gente vai conversar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de história. Conta pra galera um pouquinho de como você começou, há quanto tempo você é nutricionista, por que você escolheu essa carreira? Eu sou nutricionista tem 10 anos, esse ano faz 10 anos que eu me tornei nutricionista. Por incrível que pareça, eu sempre quis ser nutricionista. Eu venho de uma época que não tinham nutricionistas homens, né? Eu fui o primeiro, na minha turma, eu fui o primeiro nutricionista até a terceira turma de nutrição no campus da faculdade toda. Era muito comum que as pessoas falassem assim, eu vou na nutricionista. E isso foi bem difícil assim no começo, porque tinha bastante preconceito. Era uma época diferente do que era hoje, né? Mas desde criança. Eu fui uma criança bem gordinha e tive bastante problema com obesidade infantil, né? Sofri muito bullying, muitas críticas. Foi uma infância assim com bastantes apelidos. E eu sempre vi a comida assim de uma maneira diferente depois que eu comecei a entender que foi ela que me engordou. Legal. E agora você está cursando medicina, também um novo desafio aí para complementar ainda mais o seu conhecimento. Agora eu... né? Isso. O ano passado eu decidi entrar para medicina, que me fez levar começar essa nova trajetória foi que ao longo dos meus anos de nutrição, por mais que eu tenha uma vivência muito grande no esporte, a maioria das pessoas não me conhece pela questão da nutrição esportiva, uma das coisas que eu mais vi de características ao longo dos anos de clínica foram quantas pessoas tinham problemas com ansiedade, com depressão, com emoções com a comida, comportamento com a comida, o quanto elas sentiam dificuldade em conseguir seguir uma dieta, né? Então, eu gosto muito da questão da psiquiatria, da neurociência, alinhada à nutrição. Então, eu decidi, no começo do ano passado, ir para esse lado da medicina, trazer um pouco da psiquiatria para dentro da nutrição e tentar combinar essas duas ciências, né? Acho que você conseguir associar o alimento e a ciência, a farmacologia, é algo que vai fazer bastante diferente na vida dos meus pacientes. Então, eu pretendo ser um psiquiatra. Se nada mudar até o final do curso, né? Legal. Interessantíssimo. Por enquanto é isso. Eu acho que eu fui um dos primeiros pacientes quando você começou lá, né? Foi. Possivelmente. E realmente era uma época muito diferente, né? De como as pessoas viam o nutricionista, até mesmo os suplementos alimentares, né? Era algo bem diferente. Hoje nós temos comumente idosos e praticamente todos os grupos, né? Que frequentam o nutricionista, fazem o uso de suplemento alimentar, né? E acabou evoluindo muito esse nosso mundo, né? Até porque na época que eu me formei ainda, eu lembro que o meu TCC ele foi sobre o whey protein. E ele foi um dos TCCs que eu cheguei a me arrepender de querer fazer porque não tinha material. Eu me formei em 2014, a gente tinha pouquíssimos estudos, principalmente em português, sobre proteína do soro do leite. Não tinha. As pessoas olhavam para o suplemento ainda como se fosse uma coisa meio obscura. Tipo, até os potes eram diferentes. A gente lembra, por exemplo, os potes de whey,
eram muito diferentes do que o que eles são hoje, né? Os próprios potes de suplementos davam a induzir que aquilo era tipo uma coisa sombria, algo mais puxado mais dark, né? mais dark, né? Então não tinha tanto material para fazer. Eu tentei fazer uma revisão bibliográfica sobre o whey e ela não tinha material suficiente para a gente conseguir ver o real objetivo que ela tem, né? Hoje evoluiu muito, né? A gente tem muito conhecimento, muito estudo, muito material que você pode consumir, qualquer pessoa pode consumir, né? Hoje a molecada aí cresce já sabendo o que faz. Né? Hoje você vai no supermercado, tem suplemento. Sim. Né? Tamanha evolução que nesse momento nós estamos passando por uma escassez de matéria-prima, né, de whey protein, porque todas as marcas querem adicionar whey em todos os produtos, né? Bebida proteica, até uma estratégia de marketing, né? Mas disso, né? usando, criando milkshake proteico, um monte de produto novo com a proteína pelo quanto a gente constatou ali nos últimos anos o quão importante, o quão enriquecedor para nossa dieta é a proteína, né? A gente tem um choque de fala assim, uma mudança de perfil muito grande, porque quando eu me formei, era uma época que as pessoas tinham muito medo de comer carboidrato. Então elas tinham a informação que as pessoas carregavam, por mais que era uma desinformação, era que o carboidrato era uma coisa muito mal, que você não podia comer carboidrato antes de dormir, que você tinha que passar longos períodos de jejum, né? Foi uma época que estourou depois do jejum intermitente, que as pessoas achavam que aquilo era uma estratégia muito diferente das outras. E hoje a gente já vê um modelo de dieta onde as pessoas já não têm mais esse medo de comer carboidrato, elas já conseguiram entender que isso não é uma coisa ruim. Né? Elas já comem mais, vamos dizer assim, com mais segurança, um arroz, uma fruta, né? Pela informação que vocês hoje conseguem agregar. Exatamente. Né? Isso é muito interessante. Tanto que no começo era muito difícil. Sempre entrava uma pessoa no consultório e ela queria a dieta low carb. Ela queria a dieta cetogênica. Então era difícil você dialogar, era difícil você conseguir argumentar. Né? As pessoas realmente chegavam no consultório já com uma ideia muito fixa do que elas precisavam para conseguir atingir o objetivo dela. E hoje a gente vê que o nutricionista ele já tem um pouco mais de... não seria respeito, mas ele já tem mais um valor diferente na sociedade, onde o paciente ele ouve o que ele tem para falar. Sim. Né? Então no começo isso era muito difícil para a gente. Mas eu ainda vejo muita gente, as pessoas que não têm, né, que não fazem o acompanhamento, hoje aumentou muito, mas as pessoas que não fazem o acompanhamento, elas acabam ainda com esse pensamento, né, de cortar o carboidrato, de cortar a refeição, Sim. de pular a refeição. Eu ainda tenho muito amigo que chega e que fala, preciso dar uma emagrecida rápida aqui, eu vou pular o jantar, enfim, várias estratégias que a gente sabe que são pura ilusão, né? E nessa de cortar as refeições, a gente entra num tema que o pessoal abordou bastante, que é a falta de energia para treinar ou para fazer atividades do seu dia, né? O pessoal trouxe muito para a gente a questão de estar sempre muito cansado, sempre muito para baixo, não consegue ter ânimo, força e vontade para treinar. E pular a refeição é um dos fatores que acarreta nisso, né? Fala um pouquinho para a gente dessa questão de quais são os principais fatores, né, que acabam prejudicando essa questão energética e o que a gente precisa olhar. Quem quer ter mais energia, disposição para desempenhar, precisa ter ali sua atenção voltada para conseguir fazer em casa de uma maneira simples uma regulação para ter mais energia no seu dia. Um dos principais pontos na questão da energia é sempre você ter uma baixa ingesta calórica. Né? Que é isso? A pessoa que come muito pouco,
ao longo do dia por quanto ela gasta de energia, né? Então, o trabalho dela consome energia, o exercício dela consome energia. E essa energia ela precisa ser reabastecida com comida, com caloria. E hoje, principalmente com os avanços que a tecnologia deu, as pessoas não param muito para comer, né? As pessoas não querem mais tanto cozinhar, preparar refeições, né? Uma das coisas que a gente mais vê de dificuldade hoje no consultório é a pessoa que sempre ela fala que ela nunca tem tempo. Eu preciso de alguma coisa que é prático. Eu preciso de alguma coisa que eu posso só enfiar dentro da bolsa e comer. E geralmente esse tipo de coisa não é o que vai trazer para você uma energia, uma caloria para você ter ânimo para o teu dia, né? As pessoas que não tentam só fazer exercício e fazer uma alimentação por si só, elas ficam entre um divisor entre eu não como nada porque eu não sei o que comer, ou eu como tudo que eu vejo pela frente e engordo. Então, às vezes, o medo pela falta de informação chega nisso, né? De você não ter energia, um dia que é muito corrido, que é muito estressante, acaba que quando você consegue comer alguma coisa, ela é muito prática, ela é muito rápida, não te fornece energia suficiente, então é muito comum você ter uma pessoa que ela passa o dia todo trabalhando, se exercitando, gastando energia com a mente, gastando energia no trabalho, tendo picos de estresse no trabalho, e a hora que ela chega em casa para relaxar, fala assim, eu não vou cozinhar, eu vou pedir alguma coisa para comer. Geralmente algo que ela vai pedir para comer, ou é algo muito simples, ou é muito prático, e às vezes a caloria não é o suficiente, ou às vezes ela tem caloria demais a ponto de aquilo dar um rebote, ela fica mais cansada, mais desanimada. Então é meio que um ciclo vicioso, né? Deu pra entender? Sim, claro. E aí somado a outros fatores, né? Dorme pouco às vezes. Com certeza. Dorme pouco, não bebe água. O dormir pouco influencia no apetite, né? Com certeza. A gente tem a gente tem uma quantidade de estudo muito grande sobre ciclos circadianos, né? As pessoas que mal dormem durante a noite e o quanto isso influencia tanto no apetite dela e principalmente na vontade de comer doce. Existe uma classe de estudo que chama Night Shift, que são pessoas que trocam o dia pela noite. São pessoas que trabalham em usinas, indústrias, e elas trocam o dia pela noite. Então existe uma classe de estudo só para elas. E ali eles comparam o quanto o corpo e o metabolismo delas é diferente justamente pela falta que faz elas dormirem à noite. Então elas têm um pouco mais de resistência de insulina, né? Então é um corpo que tem mais retenção, tem mais inchaço, que você sente mais vontade de comer doce. E isso não reflete só nas pessoas que trocam turno, né? Pensa numa pessoa que, por exemplo, ela sai 5 horas da manhã da casa dela e ela chega 10 horas da noite. Sim. Né? Então, isso é uma rotina, às vezes, normal de uma pessoa É a realidade da maioria, né? A realidade do estudante, né? E essa questão do sono. Quem não tem como nesse momento corrigir essa rotina de às vezes dormir 6, 5 horas por dia, por noite, 4 horas. Eu lembro de você relatar um período da vida, né? Você comentando que dormia 4, 5 horas, né? Tem como minimizar isso através da alimentação, em termos de prejuízos metabólicos, a questão da obesidade, a questão do estresse mesmo, para que essa pessoa consiga ali ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor? Com certeza, né? Não dá pra gente evitar o prejuízo que vai acontecer. Mas nada substitui o sono, né? Mas você conseguir mimetizar, né? Deixar menor o impacto que aquilo causa, isso é o que a gente busca fazer. Que nem hoje na minha rotina, eu voltei a dormir 5 horas por noite. Então, chego do consultório às 10, até arrumar minhas coisas para comer, até conseguir dormir, já é quase meia-noite, e 5 horas da manhã já tá de pé de novo, né? Então, o que é a ideia? Você conseguir se alimentar o melhor possível, para que você tenha nutriente, vitamina, satisfazer o seu corpo com as necessidades que ele precisa, saciar suas vontades para não ficar buscando por alimentos que são hiperpalatáveis, né? Então você precisa ter todos os nutrientes que confortem ali o seu corpo. Agora, se você passa o dia todo sem comer,
Você passa o dia todo trabalhando, né? Enquanto você está trabalhando, é muito difícil você ter picos de fome, porque dependendo do trabalho que você tem, o nível de estresse ele é significativo. E o estresse inibe a fome. Então, dentro de você resolvendo um problema, dentro de você tendo que conversar com o cliente, dentro de você tendo que organizar alguma coisa dentro do seu trabalho, você raramente vai sentir fome, porque o estresse não deixa. Mas a hora que o estresse abaixar, você sair do trabalho, a fome ela vem com tudo. E você não vai conseguir suprir um dia todo de energia gasto aqui, né? Então, você conseguir ter uns momentos para você parar ao longo do dia, fazer refeições aí com frutas, com carboidratos, nas quantidades que você precisa, proteínas, principalmente usar uma suplementação para corrigir a falta que essa comida pode te fazer, né? Não substituir. É o interessante, é o que eu sempre recomendo no consultório. Então, se não dá tempo de você dormir o suficiente, vamos aproveitar o tempo que você está acordado e comer bem. Legal. E não fazer coisas que piorem aquela situação, né? A gente está vendo na internet aí, o público, o pessoal mais jovem acha legal, acha interessante, pega um pré-treino, 400 mg de cafeína, uma lata de energético, 5 da tarde e toma para treinar, né? Aí treina, vai para a faculdade e acaba sustentando um ciclo negativo, né? Porque aí depois deita e dorme, mas não recupera, né? Apesar a cafeína ali muito perto da hora de dormir, principalmente numa quantidade absurda dessa, né? Vai te trazer o ânimo de curto prazo, mas vai te cobrando ao longo da semana, né? Até porque, por mais que não pareça, cara, 420 mg de cafeína é um volume muito alto de cafeína. Sim. E é um volume que, por mais que às vezes você não sinta, ele descontrola a questão do seu sono, a probabilidade de te deixar ansioso é muito grande, né? E hoje que essa onda de ficar misturando pré-treinos e energéticos, né? Você acaba criando uma população mais ansiosa ainda do que o comum, até porque cafeína é uma substância dopaminérgica. A substância dopaminérgica é uma substância que ela tem um potencial para te trazer mais ansiedade. Você ali misturando cafeína do seu pré-treino, cafeína do seu energético, os cafés que você toma ao longo do dia, você tem uma população totalmente ansiosa. E isso E prejudica no físico e no mental também, né? Faz muita besteira. Exatamente. Então, eu vejo isso muito no consultório, das pessoas. Eu estou improdutível. Eu não estou conseguindo render no trabalho. Mas o que você faz? Eu acordo, tomo café expresso, tomo pré-treino, tomo energético, vou treinar. Aí eu saio do trabalho, tomo café, mais café. De tarde eu vou treinar, vou fazer aeróbico, eu tomo mais pré-treino. Então essa quantidade excessiva de cafeína não tem como ela te tornar uma pessoa produtível, né? Porque você começa a fazer alguma coisa, você nem termina o que você estava fazendo, você já quer começar a fazer outra e você vai pulando de tarefa em tarefa, né? Então é muito importante, na minha visão, que você sempre controle a ingesta de cafeína, até porque é uma coisa livre demanda, né? Hoje você tem um acesso muito fácil à cafeína, né? E por mais que às vezes você fala, que nem às vezes eu tenho pacientes que falam assim, mas eu tomo o meu energético, eu tomo o meu pré-treino 8 horas da noite e eu durmo numa boa. Cara, o problema não é dormir. Apagar, você vai apagar, mas o duro é você recuperar, é você descansar, é você ter aquele sono, aquela sensação de que, nossa, eu descansei. Sono. Uma das principais perguntas do consultório você está sentindo que você descansa? Sim. E isso é o que a pessoa sempre precisa avaliar. Eu mesmo sou uma pessoa extremamente sensível à cafeína, cara. E eu, se eu tomar um pré-treino que tem mais que 200 miligramas de cafeína, eu fico roletando o exercício todo, querendo conversar, ansioso. Não tenho paciência para os tempos de descanso. Já não fica um treino legal, já como tem que ser, sabe? E até nem recomendo que as pessoas usem mais que 200 mg de cafeína. Sabe? 200 mg é uma dosagem legal. E até se você é uma pessoa que não tem costume de tomar pré-treinos, né, energéticos, que você comece de pouquinho, né?
Diminua ali um pouquinho do dosador, vai substituindo de pouquinho, né? E o pessoal às vezes vai começar a fazer o uso e já quer ir logo no mais forte, né? Como a cafeína acaba sendo como um medicamento ou como tudo que você precisa fazer uma adaptação gradual a ela, né? Porque depois você tem um efeito rebote muito grande. Eu falo isso porque eu já fiz essa besteira muitas vezes sem saber, né? Sem antes ter conhecimento. E eu sou uma pessoa que adora um cafezinho. Só que eu vi alguns relatos que faz um pouco mal aquela pessoa que já acabou de acordar e a primeira coisa, antes de um copo d'água, a primeira coisa que ela faz é já tomar um café e pronto. Tem algum estudo, alguma coisa que você conheça em relação a isso? Faz mal mesmo? Deveria esperar um pouquinho? Como que funciona? Deveria, cara. Porque assim, quando a gente acorda, a gente tem um pico de cortisol. Tá. Então o nosso cortisol ele sobe durante a manhã e ao longo do dia ele vai caindo. E o café, né, a cafeína, ela é um indutor de aumento de cortisol, né? Ela aumenta o estresse do corpo. Então quando você acorda e você está tendo um pico de cortisol, você vai induzir um pico maior ainda, isso vai atrasar a nossa queda de cortisol natural, entendeu? Isso faz com que ao longo do dia você já comece o dia mais irritado, você já comece o dia mais pilhado. E os dias que você for, conforme você vai ficando sem cafeína, é comum que você tenha uma enxaqueca, né? A pessoa, quando ela tem um alto consumo de cafeína, quando ela fica sem cafeína, ela começa a ter enxaqueca. Porque por cafeína ser um vasodilatador, ajuda na questão da vasodilatação cerebral, o seu vaso ele fica sempre dilatado. Quando você não tem a cafeína, ele fica mais contraído. E isso começa a gerar enxaquecas, dor na cabeça. Aí a pessoa começa a voltar a tomar café para parar pra de passar. Pra passar. Ela não. Eu guardei. Já deu. A pessoa, ao invés de começar a usar a cafeína para o benefício do estado de alerta ali, do estímulo, acaba tendo que usar só para voltar ao normal. Voltar ao normal, exatamente. Então você vai criando um atraso para você mesmo, né? Você se torna uma pessoa que sem a cafeína você... E essa pessoa que está nesse ciclo, o ideal é ela realmente tentar cortar e limpar, ou ela fazer um desmame e ir tirando aos poucos? Eu no consultório, quando eu tenho esse relato, eu faço um desmame. Geralmente eu pego a rotina que a pessoa tem de café, por exemplo, eu estou trabalhando com alguém que trabalha... Estou atendendo um cara que trabalha no escritório e ele tem o hábito de tomar muito café, energéticos, pré-treinos e tudo mais. Então a gente pega a rotina dele e começa a fazer um desmame, mas mantendo o hábito dele de café. Então a gente pega, por exemplo, todos os cafés que passam de 1, 2 horas da tarde, que eles sejam cafés descafeinados. Que a dose de pré-treino que ele costuma tomar, que a cada semana a gente tire algumas gramas. Então, a gente vai fazendo um processo de desmame justamente por causa do impacto que tem no dia dele, no costume de segurar uma xícara, né? No hábito de ter alguma coisa para beber. E você vai reconstruindo a rotina dele de volta. Né? Legal. E essa questão do hábito, ela é realmente muito importante. Faz total sentido até a sua carreira na medicina com relação a isso, porque não tem como você desvincular algumas coisas, exatamente, né? O café... ele está atrelado muitas vezes a momentos de prazer, de lazer, de um bate-papo, né? Social, né? Você vai, então acaba sendo uma dificuldade mesmo. Bom, vamos fazer o que você quer? Para onde você quer ir agora? Vamos pro banco? Vamos. Mas remada? Tá para cá, né? Remada? Pode ser. Pode ser. Não quer fazer para cá, para o espelho? Eu lá no consultório tenho uma cápsula de café com cafeína e uma cápsula sem. Tá. Então muitas vezes o paciente ele entra e você oferece o café, ele fala assim, mas você vai tomar comigo? Aí se você tomar um com cada paciente, tá lascado, né? E aí o paciente às vezes, você vai olhar no relógio já é tipo 5 da tarde. Como é que você vai falar que não, né? Aí eu tenho uma cápsula sem cafeína.
Então eu dou o café para ele, ofereço, né, se ele quer com cafeína ou sem, mas eu vou tomar com ele um sem cafeína. Sem cafeína, né? Entendi. Até porque, senão, eu realmente não durmo. E se você for tomar um café com cada paciente, mas é interessante isso, né? Da questão social. Acaba sendo um acompanhamento. E a comida tem essa mesma relação, né? É muito complicado você tá ali numa dieta, se propõe a fazer uma dieta restrita, e aí vem os eventos sociais e você sempre tá pego ali por não conseguir acompanhar, se frustra, né? Hoje mudou muito, né? Mas acredito que quando você começou era muito mais difícil, né? As pessoas, poxa, não tem como eu ir no aniversário e não comer o salgadinho, não comer o bolo, porque as outras pessoas não entendiam isso, né? E acabam criando uma barreira, um preconceito com você. Eu falo no consultório, eu tenho uma frase que ela se tornou um jargão, que é: a parte mais difícil da gente fazer dieta não é a gente. Você tá lá, você tá motivado, você procurou um nutricionista, você entrou numa academia, você comprou suplemento. A parte mais difícil de você fazer dieta, cara, é os outros. É o quanto as pessoas dificultam para você. É o quanto elas se incomodam de você estar levando uma marmitinha, o quanto elas se incomodam de você falar assim: hoje eu não vou comer um lanche, não. Isso vai tornando difícil, sabe? Isso que muitas vezes você deixa de fazer, não porque você está com vontade, mas porque alguém está pedindo para você fazer. Alguém está se importando que você vai ficar em casa, alguém está enchendo o seu saco para você comer tal coisa. É isso que vai ficando mais difícil, né? É difícil você conseguir ter, no começo, uma opinião forte sobre isso, né? Sobre as pessoas que estão ao seu redor. Isso é uma coisa que passa. Conforme o tempo vai passando, as pessoas começam a acostumar que você carrega uma marmitinha, que você toma o seu whey, que quando você vai nos lugares você come alguma coisa mais light.